Você pensa em contratar um consórcio para construir patrimônio e também se alavancar, seja alavancagem financeira, seja alavancagem patrimonial, mas você se sente inseguro no momento da tomada de decisão sobre qual consórcio contratar. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te apresentar os 4 maiores erros que as pessoas que pensam em investir em consórcio cometem. Assista até o final para você não ser mais um nessa lista. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui! Me chamo Michele Ferreira, do Casal do Consórcio, sou engenheira e especialista em investimentos com consórcio. Nesse canal você aprende a utilizar o consórcio como uma ferramenta de investimento, por meio da venda de cartas contempladas, por exemplo, e também aprende a crescer o seu patrimônio de uma maneira simples e segura, para assim alcançar a tranquilidade financeira. Então, se você quer ficar por dentro das melhores estratégias utilizando o consórcio para essa finalidade, se inscreve, porque esse é o canal mais completo da internet sobre esse assunto. Muitas pessoas têm contratado o consórcio de uma maneira errada, afobada e com certeza tem se arrependido muito depois. O amigo vai lá, entra em um grupo de consórcio totalmente desalinhado com as suas necessidades e depois se frustra com o produto. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te mostrar os 4 principais erros que os clientes de consórcio cometem no momento de contratá-lo, para que dessa forma você também não os cometa e consiga fazer um bom negócio para você e também para o seu futuro. Fica comigo até o final desse vídeo, porque é o último erro que torna qualquer investimento com consórcio em uma verdadeira furada. E o primeiro erro que a grande maioria das pessoas que cogitam em contratar um consórcio cometem é analisar de maneira nua e crua as taxas de administração dos consórcios. Nessa pegada eu te pergunto, o que é melhor? Um consórcio com taxa de administração de 20% ou um consórcio com taxa de administração de 15%? Se você disse 15%, você errou. Mas se você disse 20%, você errou também. Mas como assim? É porque a resposta para essa pergunta é um grande depende, e eu explico por quê. Entenda que a taxa de administração é diferente de juros de um financiamento, por exemplo. Essa taxa, ela é fixa, ela não aumenta nem diminui com o passar do tempo. Então vamos comparar aqui alguns cenários. Uma carta de crédito de R$100 mil com uma taxa de administração de 15% significa que você vai pagar a título de taxa de administração R$15 mil ao longo do prazo total do consórcio de maneira parcelada para ter acesso ao crédito contemplado. Já se a taxa de administração fosse de 20%, você pagaria R$20 mil para um crédito de 100 mil. Falando assim, até parece que quanto menor a taxa de administração, melhor. Só que não. Perceba que eu falei que a taxa de administração ela é um valor fixo que você paga para ter acesso ao crédito que foi contemplado e não ao crédito contratado. Em outras palavras, a forma com que você contempla o seu consórcio e também as características do grupo em que você ingressou é que vão definir qual dessas duas taxas será a mais atrativa? Vamos a um exemplo prático para ficar mais didático e compreensivo. Vamos comparar um crédito, esse aqui na tela, de R$100 mil, em que no consórcio a taxa de administração, veja, é de 15%. E no consórcio B, essa taxa é de 20%. Vamos considerar ainda que o plano do consórcio A, ele é de meia parcela e que conta com 2.000 cotas. Já o consórcio B é de parcela integral, parcela cheia, sem redução e de 650 cotas ou 650 participantes. Veja bem, se compararmos a contemplação por sorteio, em que você não precisa desembolsar nenhum valor para lance, você consegue um crédito líquido de R$100 mil. E dessa forma, no consórcio A, o custo fica em 15%. Já no consórcio B,
fica 20%. Para saber esses valores de uma maneira fácil, basta dividir o valor da taxa, que não se altera, pelo crédito líquido, que é aquele que vem do consórcio descontando valores que você pagou do seu bolso em forma de lance ou até mesmo de uma forma embutida. Entretanto, algo que precisa ser ressaltado é que aqui no consórcio B, a probabilidade de você contemplar por sorteio é em torno de 5 vezes maior do que no consórcio A, porque você compete com um número muito menor de pessoas e a arrecadação desse grupo é de parcela cheia, ou seja, contempla o máximo possível de pessoas todos os meses, enquanto que no consórcio A arrecada a metade do saldo que poderia arrecadar e com uma maior concorrência, porque é um grupo de 2.000 cotas, 2.000 pessoas. Dessa forma, por mais que de maneira fria o consórcio A teria um custo relativo menor, a chance de você contemplar nele por sorteio é em torno de 5 vezes menor. Agora, veja aqui, se a contemplação for por lance livre, em que os maiores lances são os vencedores, perceba que no consórcio A, o lance vencedor fica na casa dos 65%, enquanto que no consórcio B, o lance fica em torno de 48%. Dessa forma, o custo do consórcio B, ele fica menor, porque por mais que você tenha acesso a um crédito de R$100.000, você teve que adiantar, aqui no caso do consórcio B, para contemplar esse crédito contratado, R$48.000 do seu próprio bolso. Assim, o dinheiro líquido que vem do consórcio, a alavancagem que você faz, não considerando o valor de lance, é de R$52.000. E para fazer essa alavancagem, você paga os 20.000 de taxa de administração, o que corresponde a um custo de 38% sobre o valor alavancado, enquanto que no consórcio A você alavanca apenas R$35.000, pagando 15.000 de taxa, o que corresponde dessa forma a um custo relativo sobre o valor alavancado de 43%. Ou seja, o consórcio A ele se tornou mais caro, apesar de ter inicialmente uma taxa de administração menor que o consórcio B. Eu quero que você perceba com esse exemplo que analisar apenas a taxa de administração dos consórcios não é suficiente para a tomada de decisão. Você precisa olhar outras variáveis também, como os valores de lance, número de participantes, probabilidade de contemplação, qual é o tipo de parcela que a maioria dos participantes está pagando. Tudo isso é necessário para você tomar uma decisão assertiva no momento de contratar o seu consórcio. E o segundo erro que 99,9% das pessoas cometem é contratar um consórcio sem entender o básico, sem entender os seus fundamentos. O que eu e o Silmar atendemos de pessoas que nos procuram em busca de uma assessoria para ajudá-las a remediar uma contratação mal feita, isso não está escrito, é muita gente mesmo. Chegam até nós pessoas que nos pedem ajuda, porque contrataram um consórcio que era para estar contemplado e depois não estava, ou então que foi prometido a elas que contemplaria em X meses e depois não contemplou, que disseram que poderia utilizar aquele consórcio, aquele crédito para uma finalidade X e depois na hora da liberação não podia, ou ainda que disseram que o consórcio iria contemplar com um lance embutido ou com pouco recurso próprio e depois não teve Cristo que fez aquele bendito consórcio contemplar. Então nós vemos que esse é um grande erro. Você precisa, antes de contratar um consórcio, ter no mínimo um pouco de noção como funciona esse produto. O que é o consórcio? Como ele funciona? Quais são os custos envolvidos? Como que você contempla?
como funciona o sorteio, como funcionam os lances, no que você pode utilizar o dinheiro, de onde vem o dinheiro, é de um banco, é de um empréstimo? Não, o consórcio ele funciona de uma maneira totalmente particular. Perceba então que são vários pontos que você precisa ter uma noção de como funciona para que assim você não seja passado para trás. Porque, por mais que me entristeça dizer isso, mas é verdade, esse mercado ele é recheado de profissionais mal intencionados, que no momento da venda prometem o céu, a terra, prometem tudo. O cliente contrata, o vendedor tem a sua comissão e na hora do vamos ver, de contemplar, de fazer esse negócio rodar, nada acontece conforme foi tratado no momento da reunião e fechamento do consórcio. Inclusive, deixa aqui abaixo nos comentários se você conhece alguma história de alguém que tenha passado por uma situação similar a essa que eu estou trazendo. E é por isso, para evitar que você passe por situações semelhantes a essa, que você conheça o básico, os fundamentos do consórcio. Ah, Michele, mas aonde que eu vou conhecer? Aonde que eu vou estudar? O nosso canal ele traz muita informação, coisas que você não encontra de maneira fácil e acessível nas administradoras ou até mesmo em outros canais que falam sobre consórcio. Aqui a gente escancarra o lado bom e também o lado ruim, porque para nós consórcio não é a sétima maravilha do mundo. Ele é uma ferramenta que você pode utilizar de maneira inteligente para multiplicar o seu dinheiro, para crescer o seu patrimônio. Então, quando é bom o negócio, nós falamos, ó, esse negócio é bom. Mas quando é ruim, nós também falamos, ó, esse negócio é ruim. E o terceiro grande erro que as pessoas cometem no momento de contratar um consórcio é achar que elas entendem muito bem do produto e que conseguem, por conta própria, escolher o melhor grupo para viabilizar o seu projeto. Aqui nesse terceiro erro, até parece que eu estou me contradizendo, porque no segundo erro eu digo que você precisa entender os fundamentos do consórcio, mas agora eu digo que outro erro é você achar que entende do produto. Pois bem, uma coisa é você entender sobre o produto, saber distinguir o que é uma conversa fiada, enrolação, promessa milagrosa do que realmente é factível. Outra coisa é você conhecer e entender como as diversas variáveis de um consórcio podem ou não ser benéficas para viabilizar o seu projeto. Para isso, você precisa ter conhecimento sobre os planos das mais diversas administradoras de consórcio, sobre financiamento, sobre matemática financeira, fundamentos do mercado imobiliário, raciocínio lógico, levar em conta o custo emocional de uma tomada de decisão, enfim. Perceba então que a melhor tomada de decisão sobre o consórcio é quando estão envolvidas habilidades multidisciplinares. E mesmo que você tenha essas e outras habilidades, o tempo necessário para estudo e para tomada de decisão será muito grande. Por isso que para você não cometer o erro de escolher o plano de consórcio errado para o seu projeto, você precisa contar com o auxílio de especialistas nesse assunto. Existem muitos profissionais que são sérios e que são bons. Você só precisa encontrá-los e saber um pouco mais sobre o trabalho deles. Por exemplo, eu e o Silmar, nós criamos esse canal com o intuito de desmistificar o consórcio como uma ferramenta de investimento para ensinar estratégias de alavancagem, trazer informação que é de difícil acesso e que não está clara em nenhum lugar. O consórcio definitivamente não é a melhor ferramenta do mundo para todas as pessoas que necessitam de crédito, de forma alguma. Ele tem limitações e nós sempre expomos essas limitações para os nossos clientes, expomos essas limitações inclusive aqui no canal. No momento da nossa assessoria ou no momento da venda de um consórcio,
Nós nunca fechamos o negócio sem ter a certeza que o cliente está ciente dos prós e dos contras dessa ferramenta. Quando se tem as cartas na mesa de uma maneira limpa, de uma maneira clara, de maneira transparente, não tem ninguém nesse mundo que vai se sentir enganado, porque entra com a ciência de que isso é possível, isso não é possível e tudo isso está de acordo com aquilo que eu quero atingir. Se essa conversa que eu estou trazendo aqui faz sentido para você, você pode contar com a nossa assessoria para escolher o melhor grupo de consórcio para viabilizar o seu projeto. Eu vou deixar o nosso WhatsApp aqui abaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Vamos agora para o quarto e último erro responsável por tornar qualquer investimento em consórcio inviável, seja para multiplicar o dinheiro com a venda de cartas contempladas, seja para alavancagem patrimonial, crescimento de patrimônio, seja para uso do crédito com o objetivo de compra de um bem de consumo. O quarto erro, que de longe é o que mais dói no coração, é contratar um consórcio acreditando que você vai poder utilizar aquele crédito para uma finalidade específica e depois não poder utilizar o crédito. É o erro que mais dói no coração, porque aqui a pessoa contemplou o seu consórcio. Era só correr pro abraço. Era só viabilizar o projeto. Mas a finalidade com a qual ele contratou o consórcio não permite que o crédito seja utilizado para aquele fim. Isso é muito triste, porque depois do crédito contemplado, a pessoa se depara com a impossibilidade de uso dele. E isso se dá por diversos motivos. O principal deles é a pessoa contratar o consórcio na promessa de que poderá utilizar o crédito para a finalidade que ela deseja, só que a administradora não contempla aquela finalidade ou contempla de uma maneira diferente da qual a pessoa imaginava. Outros motivos para os quais não é possível utilizar o crédito são aqueles mais tradicionais: falta de comprovação de renda, alguma restrição no nome ou até mesmo uma pendência no imóvel ou veículo, objeto da compra ou da alienação. Existem também casos, e não são poucos, de pessoas que contratam um consórcio com o objetivo de vender a sua carta no pós-contemplação, mas não conseguem efetivar essa venda porque a administradora ou é muito burocrática, ou coloca entraves, ou a carta não é muito procurada no mercado. Então, no fim, a carta não serviu para a finalidade para a qual a pessoa contratou. Perceba, então, que não basta apenas você escolher o melhor grupo, com a melhor probabilidade de contemplação, com os melhores lances do mundo, se no momento de utilizar o crédito você não consegue, porque a administradora não permite, por uma questão de finalidades de uso, porque precisa comprovar algo que você não sabia e que você não tinha. Então são muitos detalhes. Por isso, antes mesmo de você contratar um consórcio, certifique-se de todas as etapas e todas as comprovações exigidas pela administradora. Dessa forma, você consegue evitar ou pelo menos mitigar ao máximo surpresas que serão desagradáveis. Se o conteúdo que eu te trouxe hoje te ajudou de alguma forma, coloca aqui abaixo nos comentários #ajudou. Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que ele vai te interessar bastante. Até o próximo vídeo!